Olá, minha gente! Aqui estou eu de novo, professora Vânia Araújo, falando com vocês sobre os tipos textuais que tanto têm caído nas provas, não é isso? Nos blocos anteriores, nós falamos sobre o texto narrativo, sobre o texto descritivo, as diferenças entre eles e também estabelecemos já a diferença entre o texto dissertativo, expositivo ou argumentativo. Agora a gente precisa falar sobre essa modalidade diferentona que vem sendo cobrada hoje nas provas. Antigamente não se cobravam textos injuntivos nas provas e hoje as bancas têm cobrado com muita frequência. E aqui tem uma parte interessante. Existem aquelas bancas como o IADES, a banca Quadrix, que são bancas aqui do DF, que gostam de cobrar apenas tipo injuntivo, só coloca injuntivo. A FGV também, que é uma banca que tem feito muitos concursos, também só coloca texto injuntivo. A banca Sebrasp, meu povo, que eu sempre falo, Sebrasp é uma banca meio vanguardista. Ele cobra a diferença de naturezas desse texto. Então, eu posso ter um texto que tem natureza puramente instrucional, que é um texto mais corriqueiro, com o qual a gente convive tranquilamente, e aqueles textos que têm uma natureza mais normativa, prescritiva. Então, ele gosta de estabelecer essa diferenciação. As outras bancas não fazem isso. Mas já que nós estamos estudando o tipo injuntivo, vamos logo resolver tudo isso, porque assim vocês ficam descansados. Se isso cair na prova para vocês, tá de bom tamanho, não é assim? Primeira coisa que eu quero esclarecer para você aqui é que injuntivo vem exatamente da palavra injunção, que é um termo que você encontra muito lá no universo jurídico, né? O que é a injunção? Injunção significa ordem, mandado. O mais interessante é que no universo jurídico a gente tem o mandado de injunção, né? Mandado de injunção. E na verdade, injunção nada mais é do que ordem, mandado. Então, isso facilita para você memorizar, ó. Injunção significa ordem, mandado. Então, os textos injuntivos estão atrelados a esse tipo de conduta, não é assim? Quando alguém dá uma ordem, quando alguém faz uma advertência, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos lá? Então, olha só, minha gente, tipo injuntivo é o tipo textual que visa a dar ordens, dar avisos, dar conselhos, dar instruções e indicações para a realização de um trabalho ou a utilização de instrumentos. Também visa fazer advertências ou a prescrever normas e procedimentos. Coloquei aqui para vocês, ó, os injuntivos de natureza prescritiva, né? Textos chamados de prescritivos. Aliás, deixa eu te esclarecer. O Sebrasp, quando ele cobra, ele coloca assim, ó, injuntivo ou prescritivo, injuntivo ou instrucional. Ok, porque quando ele fala prescritivo e instrucional é a natureza deste texto, certo? Como eu disse a vocês, nas outras bancas, elas colocam apenas trata-se de texto injuntivo, elas não fazem essa distinção, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Os prescritivos caracterizam os textos que remetem a algo que precisa ser cumprido à risca, algo que segue instruções inquestionáveis ou que tem função coercitiva. Normalmente são estruturados em prosa. Minha gente, o que significa estruturado em prosa? Significa escrito em linhas corridas para simular a nossa forma natural de falar e distribuído em parágrafos, delimitado por parágrafos. A gente sabe bem que a prosa, ela praticamente sustenta a maioria dos textos que envolvem todo o universo do nosso conhecimento, não é isso? Então, os textos injuntivos sérios
que são normativos, que são prescritivos, eles estão plasmados na forma de texto em prosa, certo? Então, vamos voltar para cá. Então, de novo, normalmente estruturados em prosa, eles têm textos mais longos. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Deixa eu tirar essa bagunça aqui. Turma, olha que bonitinho os exemplos que eu trouxe para vocês. As leis, né? Documentos legais, quaisquer que sejam, documentos jurisprudenciais, editais de concursos, a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as prescrições gramaticais, né? A gramática normativa, as cláusulas de contratos, os regimentos e os estatutos. Estatuto da criança e do adolescente, estatuto da pessoa idosa, todos eles são textos injuntivos prescritivos. Agora, vamos pensar aqui nos injuntivos instrucionais. Olha só, tem a finalidade de informar, de advertir, de instruir o interlocutor a proceder de algum modo, mas sempre preservando a sua liberdade de atuação. Normalmente estruturados em tópicos. Olha isso? Os textos mais sérios, estruturados em prosa. Os instrucionais, que são mais tranquilos e dão liberdade de ação ao interlocutor, são normalmente estruturados em tópicos. E eles comportam modificações, por exemplo, substituir um procedimento pelo outro, substituir um ingrediente pelo outro. E aí nós temos aqui, ó, receitas, tanto as culinárias quanto as médicas. O caso das receitas culinárias é muito interessante, olha só. Qual é a primeira parte de uma receita culinária? Os ingredientes e quanto deles você vai usar. Aquela parte ali é descritiva. Mas o que torna uma receita, então, um texto predominantemente descritivo, injuntivo? A descrição aparece quando ele te diz quais são os ingredientes e quanto deles você vai usar, mas a receita culinária ela é um texto de predominância injuntiva. O que faz com que ela tenha predominância injuntiva? O modo de fazer. Qual é a intenção de quem escreve uma receita culinária? Apenas descrever os ingredientes ou ensinar a fazer? Ensinar a fazer, instruir. Então, por isso, as receitas culinárias são textos injuntivos e instrucionais, assim como as receitas médicas, né? Então, vamos olhar mais aqui, ó, as bulas de medicamentos, os manuais de instrução, as campanhas comunitárias, por exemplo, campanha em prol da doação de agasalhos no frio, campanha em prol de tomar cuidados sanitários para evitar pegar algumas doenças ou transmiti-las, né? Então, as campanhas comunitárias de modo geral. Placas e sinalização de qualquer natureza, né, turma? Assim como guias rodoviários. Eu até tenho comentado que nós estamos aí na iminência da publicação do edital do Detran DF. Imaginem vocês a importância das placas de sinalização numa prova, né, da cobrança de algumas placas de sinalização numa prova de concurso do Detran, pois as placas de sinalização são textos injuntivos. E esse tipo de texto ele vem sendo cobrado com muita frequência nas provas. Na prova do Hemocentro, a banca pegou um cartaz que fica fixado nas paredes dos hemocentros para os candidatos interpretarem, texto injuntivo. Na prova de papiloscopista, para papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi a banca IADES que fez, a banca cobrou a interpretação do cartaz
que traz aquele serviço de denúncia, o Ligue 180, que é de violência contra a mulher. Texto injuntivo. Na prova do TJDFT, a banca apresentou um adesivo que fica fixado embaixo dos interruptores nos principais fóruns do Distrito Federal, dando informações sobre como economizar energia. Que tipo de texto é este? Injuntivo. Então, é bastante frequente a cobrança dos textos injuntivos hoje. Vou te dar aqui um exemplo. Olha só, turma. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse artigo 13º aqui, ele é muito interessante quando você observa o estado de convulsão que o mundo anda vivendo e a tragédia humanitária das migrações, né? Olha o que ele coloca no artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e à residência dentro das fronteiras de cada estado. Inciso 2, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Que tipo de texto é este? Injuntivo. Afinal de contas, isso aqui é um tratado assinado pelos dirigentes de várias nações. E qual é a natureza deste texto? Ele é injuntivo prescritivo. Em que universo ele transita? No universo jurídico. Não é isso? Universo jurídico. Vamos ver um outro aqui. Isso aqui caiu em uma prova, eu vou mostrar a vocês como é que a banca cobrou. Olha só. Estatutos do Homem. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º, fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo final, fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Turma, a banca cobrou isso aqui na prova e colocou assim: por estar repleto de expressões normativas, é possível afirmar que se trata de texto injuntivo. A minha pergunta para você é: você daria este item como certo ou como errado? Você acha que ele realmente tem expressões normativas introduzindo o texto dos artigos? Você acha que somente pelo fato de ele ser introduzido por expressões normativas, isso significa que ele é um texto de natureza injuntiva? Sim ou não? Bom, na prova, qual é a primeira coisa que você observa nesse tipo de texto? Primeira coisa é o autor. Observe aqui, Tiago de Mello. Quem é Tiago de Mello? É um poeta. Professora, mas eu não sabia que Tiago de Mello era um poeta. Tá, vamos imaginar que você não saiba. O Tiago de Mello é um poeta contemporâneo nosso, faleceu tem pouco tempo. Poeta amazonense, viveu a vida toda lá em Barreirinhas, morreu com quase 100 anos de idade. Era um ativista ambiental muito conhecido, mundo afora, inclusive, não só no Brasil. Mas vamos imaginar que você não conheça Tiago de Mello, nem tem a obrigação de conhecer, né? Então, o que a gente vai observar aqui mais neste texto? Dá uma olhada, vou te dar a dica, ó.
Observe a coletânea de onde ele foi extraído. Faz escuro, mas eu canto. Observe que isso aqui já te mostra um texto mais lírico, mais poético. O texto injuntivo não pode ter essa característica poética, lírica. Observe isso aqui, ó. A partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas. Turma, este texto está carregado de lirismo. Este texto está carregado de linguagem poética. Então, ele não pode ser injuntivo. E eu ainda vou te mostrar a tacada final. Olha isso aqui, ó. Ai, professora desastrada. Olha isso aqui, ó. Estatutos do homem. Minha pergunta para você é: você acha que se isso aqui fosse um texto, um estatuto verdadeiro, ele viria no plural? Não, ele viria no singular, seria estatuto. Então, só por isso aqui, só pelo fato de você encontrar um texto muito lírico, uma linguagem muito poética, já dá para você dizer que este texto aqui não é injuntivo. E aí, o que eu vou colocar aqui para você? O gênero deste texto não é nem um gênero de prosa. Isso aqui é um poema. Poema. Em que universo este texto transita? No universo literário. Então, não é possível, né? Ó, universo literário. Então, não é possível nós afirmarmos que este texto aqui é injuntivo de jeito nenhum, esquece isso. Isso aqui, na verdade, é um poema escrito por Tiago de Melo. Notem que este texto ele foi escrito quando ele estava em Santiago do Chile, porque ele era um adido cultural do Brasil e ele estava exilado em Santiago do Chile na época da ditadura militar. Muito triste com a situação que acontecia aqui no Brasil naquela época, ele resolve escrever este poema intitulado Estatutos do Homem, com tudo aquilo que ele sonhava que acontecesse de verdade no mundo. Então, olha só, de novo, isso aqui não é um texto injuntivo, isso aqui é um poema e que pertence ao universo literário. Quando ele utiliza essas expressões normativas aqui, ele está fazendo apenas para simular a forma de um estatuto. Então, observe, ele tem a forma de um estatuto, mas o conteúdo dele é um conteúdo de um poema. E o que eu falei para vocês, turma? Que o conteúdo sempre há de predominar sobre a forma. O conteúdo predomina sobre a forma. Muito bem. Vamos agora, então, para a dica que eu vou te dar aqui sobre quando a banca cobrar de vocês a predominância dos tipos textuais. Olha só que interessante. Estes aqui são os 4 advérbios que uma banca utiliza quando vai cobrar a predominância de um tipo sobre o outro. Então, a banca pode colocar assim, ó: trata-se de texto eminentemente narrativo, essencialmente narrativo, predominantemente descritivo, preponderantemente dissertativo. Turma, sempre que vocês virem qualquer um destes 4 advérbios na sua prova, entendam que o examinador está perguntando a vocês qual é a tipologia que se sobrepõe às outras. Qual é a tipologia que sobressai, certo? A minha preocupação está nessa palavra. Quando os alunos veem essencialmente, o que eles tendem a olhar? O aspecto físico do texto. Mas o que eu disse a vocês? Que para vocês determinarem a tipologia que sobressai, vocês têm que olhar basicamente
a intenção do autor ao produzir aquele texto. Certo, turma? A intenção do autor. Tomem muito cuidado. Olha só, você leu o texto, viu que a intenção maior é contar histórias ou relatar fatos, predominantemente narrativo, ainda que ele tenha fragmentos descritivos. Você leu o texto, viu que o objetivo maior do autor era apresentar uma opinião sobre um fato, sobre uma conduta, ainda que aquele texto tenha narração e descrição, ele será predominantemente dissertativo, porque para eu determinar qual é o tipo de texto que se sobrepõe aos outros, a primeira coisa que eu preciso identificar é com que intenção o autor escreveu aquele texto. Isso ficou claro para vocês, minha gente? Isso precisa ficar muito claro, porque é assim que a banca vai cobrar na prova. Tomem muito cuidado, não sejam candidatos São Tomé, que só acreditam naquilo que veem, né? De novo, o que determina a predominância de um tipo sobre os outros? A intenção maior do autor ao produzir aquele texto. Dá uma olhadinha aqui que eu vou te mostrar isso. Olha só. Vamos imaginar que para construir o seu texto, o autor tenha utilizado fragmentos narrativos, fragmentos descritivos e fragmentos dissertativos. A banca diz: trata-se de texto eminentemente dissertativo. Você vai marcar que é certo, porque se eu tiver presença de dos 3 fragmentos no mesmo texto, qual deles é o que vai sobressair? É o dissertativo. Por que é o dissertativo que se sobrepõe aos outros, turma? Porque dissertar é a coisa mais importante que a gente tem para fazer neste mundo. Afinal de contas, vocês mesmos sabem o que dizia o escritor e matemático francês Descartes. Segundo o Descartes, penso, logo existo. Então, qual é o tipo de texto mais importante de se produzir? É o dissertativo. Isso significa que se ele aparecer com fragmentos narrativos, fragmentos descritivos ou até fragmentos injuntivos, eu vou dizer que ele é predominantemente dissertativo. Eu vou te dar um exemplo recentíssimo da prova da banca Sebrasp. Num dos itens da prova, a banca colocou assim: embora o texto tenha predominância dissertativa, ele possui trechos narrativos. Isso é possível? Sim, porque eu posso construir um texto utilizando trechos narrativos e trechos dissertativos. Só que na hora de determinar qual é o tipo que predomina, a dissertação se sobressai, ainda que ela seja a menor parte do texto, certo? Vamos dar uma olhada aqui nisso? Olha só. Se eu tenho narração, descrição e dissertação, ouçam bem o que eu estou dizendo. Não nos interessa a ordem em que esses fragmentos apareçam no texto, não nos interessa o tamanho que eles tenham. Se houver os 3, haverá predominância do tipo dissertativo. Como o tipo dissertativo é avassalador e se sobrepõe a todos os outros, vamos pensar no caso de um texto não ter dissertação. Aí agora a pergunta que eu te faço é: se você tem narração e descrição, o que você acha que é mais importante fazer? Contar a história do personagem ou apenas pintar um retrato dele? Contar a história do personagem. Isso significa o que mesmo, turma? Que quando nós tivermos narração e descrição juntos, a narração sempre há de sobressair.
olha só a coisa mais interessante que eu estou te mostrando aqui hoje, que a descrição normalmente aparece sozinha. Por quê? Porque ou ela será extraída daqui, ó, de dentro do texto dissertativo, ou ela será extraída daqui de dentro do texto narrativo. E aí o que acontece quando caem textos descritivos nas provas? Isso significa que a banca foi a uma tipologia maior, ou dissertativa, ou narrativa, extraiu dali um fragmento e colocou na prova para vocês. Então, o que a gente tem que pensar? Que as descrições, elas sempre serão textos secundários, usados ou para auxiliar os textos dissertativos ou para auxiliar os textos narrativos. Descrições raramente serão textos unitários, textos que vão aparecer ali sozinhos. Elas estão sempre funcionando como textos coadjuvantes, certo? Sempre vão aparecer ou dentro da dissertação ou dentro da narração. É por isso, turma, que quando as bancas cobram fragmentos descritivos, normalmente é um parágrafo ou dois no máximo, certo? Muito bem. Agora, só para a gente encerrar, eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. A gente está sempre falando com vocês a respeito de discurso. E aí os alunos ficam malucos. Professora, o que é esse discurso? Me explique isso, por favor. Ora, turma, o discurso nas provas dos concursos, ele está sempre associado a quê? Ao universo em que os textos circulam, né? E olha só quais são os principais universos em que os textos circulam. Universo científico, universo acadêmico, universo jurídico, didático, jornalístico, literário e publicitário. Aí, muitas vezes na prova, a banca diz assim, ó, discurso jurídico, discurso acadêmico, porque são os textos associados a esse universo, certo? Professora, já que você está falando disso, você tem como me dar dica de quais são os discursos que mais aparecem nas provas para eu procurar me informar um pouco mais sobre eles? Vamos lá. Em algumas provas, você pode encontrar textos do universo acadêmico. Ó, o professor aperta a caneta aqui. Em algumas provas. Agora, na maioria das provas, quais são os que mais aparecem? Olha só que legal. Porque assim fica fácil para você estudar. Na maioria das provas, os textos extraídos são os do universo jornalístico e do universo literário. Ó, na maioria das provas. Então, são estes os textos. Pode acontecer de as bancas usarem textos publicitários? Pode. Vamos deixar aqui. Pode acontecer de as bancas usarem textos do universo jurídico? Claro que sim. Agora, didático e científico são os que menos aparecem, certo? Então, isso aqui já te ajuda a estudar. Olha só que interessante. No universo literário, olha a dica que eu vou te dar. Só aparecem textos ou narrativos ou fragmentos extraídos desses textos narrativos que podem ser descritivos. O que você, em hipótese nenhuma, vai encontrar no universo literário? Texto dissertativo. Olha só, a maioria mesmo são os textos narrativos, sendo que eu te disse que às vezes a banca pode isolar alguns fragmentos descritivos. Jornalístico, aí você já tem narrativos e dissertativos. No universo acadêmico, olha o tipo de texto que você vai encontrar sempre.
os dissertativos expositivos. Turma, isso não vai facilitando o seu estudo, ó, porque você já vai compartimentalizando as coisas, as informações, para facilitar a sua vida. Muito bem, meu povo. Até mais, até o próximo bloco, para a gente continuar a ver esse conteúdo.